Pessoal, então mais um vídeo, né, agora sobre um exemplo com distribuição em dupla camada simples, digamos assim, né? A gente só vai fazer a dupla camada, não vamos acrescentar mais nada nesse exemplo, tá? Depois a gente vai comparar com o caso de polo de passo encurtado, beleza? Então, uma máquina, né, trifásica, né, 12 ranhuras, dois polos camada dupla. Então aqui eu tenho polos, são dois, número de fases são três, faces, né, dois polos, e eu vou ter 12 ranhuras. Então, o nosso ΑS, ângulo entre fases, né, bem tranquilo, 360 sobre MS vai ser 120 graus de fásica convencional padrão. Né? Depois a gente faz exemplos com outro número de fases também para dar uma ilustrada. Alfa, ângulo entre ranhuras, polo sobre 2, 360 sobre S, isso daqui vai dar 30 graus. E a gente tem também o Q, né, que é S sobre MS vezes P. Então, o número de S é 2, MS é 3, P é 2, dá 2 ranhuras por fase polo. Certo? Bem, então, cada fase vai ocupar 2 ranhuras, tá? A gente não tem camada dupla, não significa que só 2 bobinas, mas vai ocupar 2 ranhuras, tá? 2 ranhuras inteiras. Vamos começar pela fase A, então. Primeira coisa, né? Primeiro, antes de tudo, a gente sempre marca os ângulos. Então, aqui eu tenho 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 230 e o próximo vai ser 360. Né? Então, fase A. Né? Eu tenho duas ranhuras por fase polo, então eu já sei que eu vou ter aqui um A1 e eu vou ter aqui um A2. Eu já sei disso. Né? E nesse caso eu estou a passo pleno, né? Não falou nada, a gente está supondo que seja passo pleno. Então, vamos colocar primeiro fase B e fase C, depois a gente faz o retorno, né? Fase B, então 120 graus, então eu vou ter um B1 e um B2, a princípio, né? E a fase C, 240 graus, eu vou ter um C1 e um C2. Certo? Bem, então, agora como eu tenho passo pleno, eu vou fazer o retorno da fase A1 e A2 a 180 graus. Então, aqui eu tenho 0, 180 graus depois está aqui. Então, aqui eu vou ter um A1 linha e aqui eu vou ter um A2 linha, certo? Mesma coisa, fase B. 180 graus depois eu vou ter em 300 graus o meu retorno. Então, B1 linha, B2 linha. E a fase C, novamente, né? Então, em vez de... A gente pode sempre interpretar que eu tenho depois, né? Então, a máquina aqui continua 180 graus depois eu parar aqui, né? Ou então, a gente pode pensar 180 graus antes, né? Passo pleno não tem nenhuma confusão, né? E aí ele volta em 60. Né? Então, aqui eu vou ter o C1 linha e aqui eu vou ter o C2 linha, certo? E aí estão faltando espaços na máquina, né? Esse espaço a gente preenche com outras bobinas da mesma fase. Então, eu vou ter aqui a A1, A3, né? Na verdade, aqui eu vou chamar de A3 que vai, tá, pessoal? Porque normalmente a gente coloca o retorno dessas bobinas aqui, tá? Das bobinas extras, tá? Só que essas bobinas extras, elas vão em sentido contrário, né? Então, no fundo, o efeito da corrente instantânea é como se fosse um ponto normal, tá? E aqui eu tenho A3 e aqui eu tenho a A4. E daí eu vou ter aqui o retorno, né? Eu vou ter a A3 linha e a A4 linha, né? A mesma coisa com a fase B e com a fase C. Então eu vou ter aqui a B3 e a B4. E aqui eu vou ter a B3 linha e a B4 linha. E na fase C, eu vou ter a C3 e a C4. E aqui eu vou ter a C3 linha e a C4 linha. E assim eu completo a distribuição. Percebam que eu tenho duas ranhuras para cada grupo fase polo. Então aqui eu tenho uma ranhura, tenho duas ranhuras para fase A, duas ranhuras para fase B, duas ranhuras para fase C. Certo?
o ângulo entre as fases continua 120, né, e o ângulo entre as fases continua 30, então ela fechou bem certinho. Se a gente for voltar lá, por exemplo, aqui, ela continua tendo duas ranhuras cheias por fase polo. A diferença é que no caso do encurtamento, ó, vocês percebem que a gente tem uma volta antes, né? Então, ao invés de ela estar retinha, bonitinha, ela está meio deslocada, assim, né? Por que tem esse deslocamento no grupo fase polo? Porque lembra o retorno antes, né? Lembra que a gente vai voltar uma bobina antes, beleza? Então, curtimento de distribuição em camada dupla, né? Bem simples, porque a gente já fez algumas distribuições. Até o próximo vídeo, então, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Também, se gostaram do vídeo, né? Podem deixar o like de vocês, beleza?